Voltamos com o programa Nossa Escola Dominical. Onde você está agora? Você está na frente da Boas Novas, nos vendo? Que alegria ter você conosco. Bem-vindo sempre. Este programa é para você. Você nos ouve nas ondas do rádio ou em qualquer outra mídia, no YouTube ou no nosso site. É muito bom estar com você. Você tem à disposição todos os nossos recursos. Revista digital, assinatura da revista digital para você não se preocupar em comprar cada edição. Você tem o nosso sistema de controle de frequências para emissão de certificados em teologia básica. O que podemos ajudá-lo? No que podemos lhe servir? Queremos alcançar você com todas as nossas ferramentas e estão à sua disposição. Entre em contato conosco, nossos endereços, nossos telefones, nosso site está à sua disposição. Fale conosco o que você está achando do programa, se está gostando do tema, sugira um tema a ser abordado nas próximas revistas, você faz parte desse programa de educação cristã continuada. Nós estamos na lição número 7, que diz a mulher adúltera e o cego de nascença. São dois eventos da Bíblia relatados com muita precisão no evangelho que escreveu João. Observe, mais uma vez, nós estamos ouvindo pela própria testemunha os eventos, a maioria deles, 100% talvez, de eventos exclusivos do livro de João. Os eventos aqui relatados não estão descritos em outros evangelhos, que são os sinóticos, mas são o ponto de vista de alguém muito próximo a Jesus, que revela detalhes do comportamento, detalhes do milagre, detalhes de quem o demandava, resposta muito sensíveis, e nós estamos descobrindo verdades teológicas, coisas complexas aos olhos humanos, mas tratados de forma muito adequada, porque é o Espírito Santo que inspirou a falar com você. Perceba, no livro de João nós aprendemos sobre novo nascimento, já aprendemos sobre pão da vida, água da vida, luz do mundo. Já vimos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos com uma série de princípios e lições nos enriquecendo há muito e tudo isso se junta agora nestes dois episódios. O primeiro deles, o perdão para a mulher adúltera. Você conhece essa história? Nós lemos um pouquinho na nossa leitura bíblica. A primeira coisa que nós observamos é a sentença de morte. Veja bem, em nenhum momento se negou os fatos. Um erro da natureza humana, talvez de Adão, é querer negar os fatos que vêm contra a nossa vontade, ou contra a nossa moral, ou contra a lei que nós estamos submetidos. Então, o princípio de Adão vai dizer, a culpa é da mulher que tu me deu. A mulher diz, a culpa é da serpente. E a serpente diz que a culpa é de qualquer outro. Então, sempre negar os fatos, negar que está comprometido com o erro, é prova do erro. Quando você nega que é pecador, quando você rejeita a repreensão e não se submete à lei da disciplina para aquele pecado, para aquele erro, você está infringindo um erro a mais e colocando um agravante. Em nenhum momento se negou o problema. O problema é real. Havia uma mulher em adultério. E isso é um problema não apenas para a mulher, mas para o homem que com ela adulterava. E o problema ia muito além, mas onde quiseram pegar Jesus como uma pegadinha, como uma artimanha, foi querer colocá-la numa situação desfavorável e confrontar a realidade dos fatos com a expectativa da resposta de Jesus. E nisso, estes acusadores, e você perceba que ali nós vemos acusadores, a maioria provavelmente homens, de todas as idades, de todos os perfis, anciãos, mestres da lei. O objetivo deles não era nem tão pouco preocupados com o casamento do homem que estava adulterando, não eram preocupados com o bem-estar da mulher que estava em situação agora constrangedora, eles apenas queriam pegar Jesus num ato falho.
queriam ver em Jesus aquilo justamente que Jesus pregava diferente, queriam ver nele uma justiça, uma crueldade como eles eram, porque eles não tiveram a hombridade ou a misericórdia, não conheciam a possibilidade da graça. E eles trouxeram ao constrangimento aquela mulher numa situação de problema real. E colocaram diante de Jesus, que como mestre era conhecido, precisava ali lhes dar uma palavra de sabedoria. A crueldade estava em que a sentença dela, provável sentença, ali já certa porque foi pega em flagrante, seria a morte por apedrejamento. É muito triste, nós temos outros episódios na Bíblia que acontecem isso com homens, por exemplo. Estevão foi um mártir, o primeiro mártir do Evangelho, que morreu condenado à morte pelo lançamento de pedras nele. E ele foi apedrejado e é triste a cena, é doloroso, é cruel, é desumano. E ali eles queriam submeter aquela mulher, pega numa situação de adultério, que o homem nada foi feito. Mas eles levaram para a pessoa certa. Pensando eles, os hipócritas, pensando eles, os fariseus, ali, os religiosos, que em Jesus achariam uma falha, Jesus, sendo Deus, lhes ensinou o que é misericórdia, a misericórdia de Jesus, o nosso tópico 3. O episódio é lindo, os acusadores vêm, colocam e humilham aquela mulher diante de Jesus, ela cai prostrada e é sem dúvida uma das cenas mais intrigantes da Bíblia. Jesus está abaixado escrevendo na areia. Certeza que qualquer autor, qualquer pregador, é o que todos gostariam de saber, o que Jesus escrevia. Sendo que não é este o principal da história. O importante é a resposta de Jesus àqueles que acusavam. E veja bem, isso também é dito a respeito de você. Quem sabe você está sendo acusado, e este é o trabalho de Satanás, o inimigo das nossas almas, a lhe acusar. Você é pecador, você não merece, você está derrotado, você merece a morte. Jesus olha aos acusadores e pergunta: quem não tem pecado em qualquer outro aspecto da lei? Este pode atirar a primeira pedra. Veja bem, Jesus coloca uma situação limite, ele fala, só precisa de uma pedra. Se o primeiro lançasse a pedra, todos os outros seriam lançados também. Então, Jesus diz, se existe um que não tem pecado, e dali daquele grupo havia um que não tinha pecado, o próprio Jesus. E ele consegue constranger aqueles que constrangiam. Ele consegue reverter aquele quadro de acusação. E ele garante àquela mulher um julgamento justo. O julgamento que ele veio fazer, e ele diz, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela, levantando a cabeça, sem esperança, responde, não vejo ninguém, todos foram embora. E a palavra que eu e você ouvimos também de Jesus hoje para nossas vidas, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. O nosso chamado, querido, é para ser perdoado, é para caminhar em frente, é para seguir a vida e, principalmente, não tornar aos caminhos do qual Jesus nos livrou. Jesus verdadeiramente nos livrou e nós iremos tratar sobre isso no próximo bloco.